Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. Hoje o programa está assim com muita emoção, muita energia, dedicado a uma pessoa que eu sou fã há muitos anos. Eu não vou falar o tempo aqui para não me comprometer, mas assim, gente, uma pessoa carismática, alegre, divertida, um excelente artista que eu tenho muito orgulho de estar aqui com ele hoje no Cultura Livre, Johnny Everson. Nossa Senhora, você disse tudo isso, eu fico até emocionado, porque na verdade eu já te disse que esse trecho do texto era meu, né? Eu sou seu fã e fã do programa. Parabéns. A gente está aqui com a casa toda alegre, com essa energia, essa alegria contagiante que você tem, Johnny. É um prazer receber aqui, poder falar um pouquinho de você, conhecer mais um pouco do Johnny Everson, e a gente está muito feliz de você ter aceitado esse convite e a gente está aqui hoje. Como eu disse, eu quem agradeço, Elo. Eu estou há algum tempo meio afastado dessa grande mídia, né? Focado nos bastidores, nos trabalhos mais inerentes a questões de políticas públicas, e isso, inclusive, exige que a gente afaste um pouco da mídia para ter um pouco mais de liberdade de atuação. Só que eu confesso que eu sou uma pessoa mais feliz quando eu tenho a oportunidade de exercer mais o meu dom, a minha arte e lidar mais com as pessoas. E para isso eu preciso de programas como o seu, levar um pouco da minha mensagem, um pouco da minha música e um pouco da minha alegria de viver. Obrigado pela oportunidade. Ai, Johnny, a gente está muito feliz e assim, quero começar perguntando para você, o Johnny, um menino que estava no bairro, que nasceu na comunidade, que nasceu ali, né? Como que ele se interessa pela música? Onde vem essa vontade de ser cantor, de ir pro rodeio, de estar lá? É uma trajetória engraçada, assim. Primeiro, eu sou filho de mecânico e dona do lar. Minha mãe depois se tornou inspetora da escola Alice Fontes Pinheiro, ali do bairro. Olha só. Mas meu pai mecânico, e eu já tinha como certo, quando criança, que seria também um herdeiro desse talento, da mecânica, né, desse ofício tão engrandecedor. Mas aí, meu pai, ele investiu nos filhos, em todos os filhos, nos estudos. Embora sejamos de uma família humilde, ele investia tudo que ele podia nos nossos estudos. Estudamos nos melhores colégios de Cuiabá daquela década de 80. No sistema salesiano de ensino, né? Sim. Patronato, São Gonçalo. E com isso, eu que tinha despertado um amor pela música em casa, porque meu pai gostava de tocar violão, aprendeu a tocar violão para tocar na igreja, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E ele tocava nas missas no começo da década de 80 lá e deixava o violão encostado em casa, e eu e o Josias, meu irmão mais velho, que é baterista, se tornou baterista, a gente ficava no violão, aprendemos a tocar. E aí no colégio, que é o sistema salesiano, doutrina pela arte, era a filosofia, é a filosofia de Dom Bosco, né? Sim. Então ele trazia as crianças para o contexto religioso, mas usando a arte como uma ferramenta de inclusão. E assim tinham muitos festivais de música, e eu comecei a participar de festivais. Inclusive foi lá que eu conheci o maestro Fabrício Carvalho. Nós éramos da mesma sala de aula, e aí a gente era rival, inclusive nos festivais no começo, até que o padre Tiago Figueiró falou assim, que era o nosso maestro, falou assim: vocês dois vão juntar as forças e vão representar o sistema salesiano em Campo Grande no FIC, Festival Inspetorial da Canção. Fomos lá e fomos classificados, ganhamos, ficamos entre os 10 melhores no Brasil. Nossa. E ali eu falei, eu acho que eu vou ser artista, hein? Aí começou essa história da música. E aí, claro, as quermesses da igreja eram o meu grande laboratório para saber se eu conseguiria encantar o público ou não. E aí eu dava sorte, porque os amigos de infância, né? Ah, Johnny, é Chinho. Lá eu era Chinho, não era Johnny Everson ainda. Foi assim que começou. Nossa, que quanta história para contar, né, Johnny? Sim. E a paixão pela música sertaneja, a música já vinha de berço, já nasceu? Como que é esse seu lado musical? Ele é eclético? Ele vai por... Conta pra gente aí. Então, eu sou da década de 80, assim, a minha adolescência eu vivi na década de 80, então eu curtia Legião Urbana, antes do Legião eu curtia RPM, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, o Traje a Rigor, o boom do rock nacional. Eu vivi isso, e nós tínhamos uma banda de rock nacional na escola, que se chamava Recrutas da República.
era uma banda que dialogava, que disputava ali com Brigadas do Rock, com Linhas de Montagem, que já eram bandas daquela época. São amigos que até hoje estão no mercado aí. Então, assim, comecei no rock. E em casa, nos saraus de família, era o sertanejinho que mandava. Mas eu pensava assim, como é que eu vou chegar no Chacrinha? Porque o meu sonho era ir no Chacrinha. Como é que eu vou chegar no Chacrinha quando ele perguntar, alô, qual a primeira música que você aprendeu? Eu vou falar, Menino da Porteira? Não posso. E tinha sido Menino da Porteira. Eu falei, eu preciso aprender uma música difícil. Aí eu aprendi London, London, do RPM, inglês. Né? Aquele inglês macarrônico, né? E ali, eu já era um preconceito inerente aos roqueirinhos, né? Que, como eu, adolescente roqueirinho. Mas assim, a vida foi me levando. Meu pai faleceu ainda em 91, eu tinha apenas 18 anos, concluindo o 2º grau, período muito difícil na nossa vida, lá em casa, e eu dei uma afastada, um tempo com a música, perdi a alegria, inclusive, de lidar até com música, porque o pai, o esteio da família. Aí, depois de um certo tempo, o maestro Fabrício, seguindo sua trajetória erudita, ele já era, em um certo momento, ele já estudava erudito desde os 5 anos de idade, mas ele foi para a Orquestra Sinfônica da UFMT, participou da escola, se tornou flautista, daqui a pouco diretor artístico, daqui a pouco maestro regente. E ele seguiu essa trajetória, ele tinha 20 e pouquinhos anos, assim. E eu, tocando a oficina do meu pai, que ele tinha morrido, e eu fiquei tocando a oficina. Em um certo momento, o maestro Fabrício falou, Johnny, eu já era Johnny porque como guitarrista do Recrutas eu ganhei esse apelido, Johnny Everson. Falou, Johnny, eu vou fazer uma temporada de tangos, Astor Piazzolla, Carlos Gardel. Nossa. Você não quer fazer o violão para mim nessa temporada? Eu falei, oxe, mano, eu só sei fazer umas notinhas para rock, como é que eu vou ir sertanejo, como é que eu vou participar? Ele falou, relaxa, eu quero saber se você quer. Se você quiser, eu te dou todo o material necessário para você estudar e executar. Eu sei que você dá conta. Aí ele me deu o material, aceitei, disse sim, sempre fui de não correr de desafios, e estudei o período necessário e participei da camerata, chamava Divina Música, uma temporada, e eu fiz Adios Noninho, enfim, Quizardas, a parte do violão. E ali eu tive uma relação um pouco mais aprofundada com a música, com essa coisa teórica, mais lapidada. Me encantei, claro. E voltou a paixão, voltou a acender o fogo. Tal. E aí, ao lado disso, um amigo do colégio, Lincoln, filho de um diretor financeiro à ocasião, do Grupo Gazeta de Comunicação, lá do Dorileu, seu João Ferreira, o Lincoln gravou um CD. E foi em casa, falou, Johnny, você me acompanha na guitarra? Eu estou fazendo uns vivas seu bairro por aí, e eu queria alguém para me acompanhar, me acompanha. Eu falei, eu vou. Eu fui, o Lincoln, um galã, cara bonitão, tal, cantava, e eu na guitarra do lado fazendo a segunda voz. Ele era sertanejo romântico. Já estava na época, essa altura já era Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, estourando no Brasil e tal. E eu fazendo violão. Daqui a pouco, quando descia do palco, as meninas vinham, ai, como é o nome da dupla de vocês? Como é o nome da dupla? Me viam como alguém da dupla, né? Sim. Aí o Lincoln ficava olhando de rabo de olho, falou, não, eu sou cantor solo, eu sou o Lincoln, tal, e assinava os CDs dele, o autógrafo, tal. Depois de 3 meses ele falou, véi, você não quer ser dupla comigo, não? Deu certo, né? Aí a mosquinha já tinha picado no sangue, ia lá na Revista da Manhã, lá com o Magno, com a Andréia, lembra aquela época? Sim. Com o Edmilson Maciel, ia fazer programa, eu falei, nossa, eu tô na televisão, gente. Meu Deus, eu acho que eu tô ficando famoso. Aí eu comecei a ser reconhecido depois do show lá do Viva Seu Bairro. Me fui picado por um pouco da vaidade de ser artista também. E ali nós nos tornamos Lincoln e Lennon. E assim eu entrei no mundo sertanejo. Meio ressabiado, que eu falei, o que meus amigos do rock vão falar? Só que entrei e foi uma experiência maravilhosa. Depois o Lincoln queria ser advogado, ele estava naquilo só por aquele tempo mesmo, porque o pai era diretor, ele tinha acesso, cantava bem, compunha bem. Quando eu falei, Lincoln, está na hora de levar a sério, ele falou, tô fora, você é advogado. Eu falei, eu vou levar a sério. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, me lancei como Johnny Everson, aquele guitarrista do Recrutas, usei aquele nome. Meu nome de batismo é Everson. E usei o Johnny do apelido da banda de rock. Ficou Johnny Everson, fui para o Rio, gravei com o Marcos Sabino o primeiro CD. E aí voltei para Mato Grosso, disposto a enfrentar todos os desafios e obstáculos de uma carreira artística. Nossa, e foi sucesso, né? Eu não posso realmente negar que Deus foi muito generoso comigo.
eu cheguei na Sony Music. Nossa. Em 3 anos de carreira, eu cheguei na Sony Music. Eu lembro, a gente escutava na rádio o tempo todo, era Sim. música sua, a gente sempre vendo isso, assim, e essa felicidade também, Johnny, de ver você falando do público hoje entender que a música, ela é brasileira, ela não Sim, tem o rock, o sertanejo, não tem. é uma música brasileira, é a nossa música. Claro, as pessoas precisam entender que a diversidade é uma das coisas mais Sim. ricas que nós temos, inclusive a liberdade de ser o que a gente quer ser. Que a gente é, o né? que a gente é de verdade. Poxa, eu, por exemplo, sou um sertanejo que tenho no meu cerne uma influência do country muito forte. Sim. Porque eu amo a sonoridade, os instrumentos, a forma de fazer o arranjo, a forma de cantar. Eu amo isso. Então eu falei, poxa, eu sou um cantor solo de uma época que só existia dupla praticamente. Era raridade ser solo. Aí eu falei, caramba, eu sou solo. Meu timbre de voz é médio grave. Eu não canto fino que nem Chororó, que nem Zezé, que nem Leonardo, que nem essa turma que está fazendo sucesso. Eu vou ter que ter uma identidade que esteja próxima à minha realidade. É voz médio grave, é cantor solo, é uma performance que tem um pouco do rock. O finado Smith, um dos maiores, exatamente. O baixista. Tocou comigo muitos anos. Nossa, sim. E ele falava assim, Johnny, nas turnês, né? Parava na cidade, ele falava, Johnny, eu gostava de um slap, né? Smith era a cara do slap. Ele falava, Johnny, se a gente assiste seu vídeo, um vídeo de um show desse que a gente está fazendo aí na estrada, sem áudio, a gente pensa que é um show de rock. Fala, porra, esse roqueiro usa chapéu. É isso que as pessoas, pela sua performance, Sim. pela forma que você interage com os músicos, traz todo mundo para frente. Inclusive, sem falsa modéstia aqui, o Fernando Zorzanello, hoje conhecido como Fernando do Fernando e Sorocaba, tocou comigo 6 anos, tocou na minha banda 6 anos. Olha só. Entrou no violãozinho, daqui a pouco foi ocupando seu espaço, começou a fazer uma terça, uma quinta, né, uma segunda voz, ao lado do Joey, do Cabelo, que é o violinista. E aí, aos poucos, ele começou a ser a pessoa que, quando eu saía para trocar uma roupa encharcada de suor, quem segurava fazendo a música de intervalo era o Fernando, porque ele tinha essa performance, ele desenvolveu essa performance também. Tanto que você assiste o show do Fernando Sorocaba, você vê o Fernando, é o cara que também, se tirar o som, fala, é um show de rock. Ele tem uma performance pra frente. E eu acho que tirou um pouco disso do que a gente carregava. Olha só. Gente, estou descobrindo coisas. Tem muita história pra contar. Tem muita história. Johnny, você podia então tocar uma música aí pra gente, puxado pra esse... Dessa época aí? Desse repertório que a gente falou? Desse repertório aí. Você quer ir dar na raiz lá atrás ou quer já numa coisa do country? É uma coisa do country, eu ia falar pra você do country mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dessa miscelânea, desse liquidificador que nós colocamos um pouco de tudo, eu vou fazer uma música do meu repertório autoral e que tem a pegadinha do country rock, do country brasileiro. Tudo bem? Claro, inclusive ótimo. Uma homenagem para você e te usando como referência, eu homenageio todas as mulheres cuiabanas, matogrossenses e do mundo inteiro. Aquelas mulheres, meninas dos 5 aos 105 anos de idade, né? Abaixo não e acima não, porque senão fica muito aberto o espectro. Essa música aqui tocou muito no rádio e nos shows e é um sertanejo, na verdade é um country rock nacional. O seu corpo é quente, feito brasa na fogueira, calça apertada, jeito de namoradeira, bota salto alto de ponteira e fivela, batom cor de sangue, cabelo cor de canela. Ela joga charme em sedução pra todo lado, ela já deixou muito peão apaixonado. Tudo ela conquista com seu jeito de donzela. Prepare o coração, abre a porteira, lá vem ela, rainha do rodeio. Rainha do rodeio, em festa de peão ela brilha o ano inteiro. Rainha do rodeio, rainha do rodeio, rainha do rodeio, em festa de peão ela brilha o ano inteiro. Rainha do rodeio, olha aí, ó.
O seu beijo é doce, feito fruta bem madura. Sua pele, seu perfume, mas que loucura. Seu olhar é flecha que me acertou em cheio. E o seu rebolado me deixou pra lá do meio. Gosta de cerveja e de dançar a noite inteira. E antes de sair, ela pede a saideira. E pega o seu cavalo, sobe em sua cela, chama na espora e manda um beijo pra galera. A rainha do rodeio, rainha do rodeio. Em festa de peão ela brilha o ano inteiro. Rainha do rodeio, rainha do rodeio, rainha do rodeio. Em festa de peão ela brilha. Peraí. Em festa de peão ela brilha o ano inteiro. Rainha do rodeio. Segura, Elô! Segura, Johnny! Ai, gente, que eu vou sair daqui com a mandíbula doendo, porque eu tô rindo aqui hoje. Espero de alegria. Muita. Amém. Você tá enchendo esse lugar de alegria, Johnny Everson, que maravilhoso. Eu convido vocês aí de casa para ficar com a gente no segundo bloco aqui do Cultura Livre, que tem mais Johnny Everson. Fica com a gente.